Hoje nós. Olá, eu sou a professora Vera Lúcia Viegas Liquidato. Estamos aqui para mais um painel neste importante evento organizado pelo Iberojur, Direito Internacional, Desafios Atuais, sediado neste momento na Universidade Lusófona do Porto. Teremos hoje quatro palestrantes, cada um com 10 minutos para falar. O primeiro palestrante é o professor Rui André Gonçalves Garrido e Angélica Natália Canelas, da Universidade Portucalense. Eles vão nos falar sobre a possibilidade, a impossibilidade do uso de armas químicas no direito internacional humanitário, um importante tema extremamente atual. Eu estava justamente dando uma palestra sobre o escopo de aplicação material do direito ação humanitário e com o pano de fundo a guerra de Israel contra Hamas. Então, estamos aqui ansiosos para ouvir o professor Rui e a professora Angélica. Com vocês a palavra, por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu vou só aqui partilhar a minha tela com a apresentação. Só para. Ok. Compartilhar isto. Apesar de nós termos passado anos em Covid, às vezes há sempre algumas dificuldadezinhas a entrar. Bom, o meu nome é Rui Garrido, eu sou professor na Universidade Portucalense na área das Relações Internacionais e do Direito Internacional. E eu e a Angélica Lima, que é uma estudante nossa, vamos apresentar um trabalho que, ainda que seja um estudo preliminar, sobre a possibilidade ou a impossibilidade do uso de armamento químico, e vamos focar a nossa atenção no caso do uso de fósforo branco, pelo direito internacional humanitário. A nossa escolha neste tema congrega aquilo que são os nossos interesses de investigação e vidas profissionais. O direito internacional humanitário é uma das minhas áreas de especialização, e em concreto vamos usar o caso do fósforo branco, sobretudo no conflito israelo-árabe, ainda que a nossa investigação e o nosso capítulo verse também sobre o uso deste tipo de armamento no conflito que atualmente lavra na Ucrânia, e que está sendo usado em Azovstal, ou no cerco de Azovstal, pelas Forças Armadas Russas. E, mais uma vez, nós abordamos este tema com alguma sensibilidade, porque nós ainda só temos acesso a relatos e informação documentada por organizações não governamentais, mas que ainda não houve uma investigação profunda para averiguar ou não o seu real uso. Portanto, o que nós vamos fazer é, no fundo, um trabalho prospectivo de avaliar como é que tem sido utilizado este tipo de armamento ao longo da história, focando depois naquela que é a sua proteção do direito internacional humanitário e na sua, e vamos concluir exatamente isso, na sua impossibilidade como um recurso de meio e método de conflito. Então, olhando para um enquadramento mais histórico, e eu socorro muito de algumas imagens nesta apresentação, porque eu acho que as imagens só por si elas são indicativas daquilo que nós vamos abordar, e conseguiria a partir desta imagem fazer todo uma abordagem sobre a utilização de armas químicas em conflitos armados. Estas imagens têm mais de 100 anos, porque estas imagens são, ou esta imagem em concreto, é uma imagem tirada, uma fotografia tirada na Primeira Guerra Mundial, que é exatamente aquele conflito onde o uso do armamento químico, nomeadamente os gases venenosos e asfixiantes, conheceram uma utilização exponencial como forma de, lá está, meio e método de conflito. Portanto, nós temos aqui a Primeira Guerra Mundial, traz-nos esta inovação em conflito armado, que vai, inclusive, pôr parcialmente em xeque aquela que era toda a proteção anterior do direito internacional humanitário, porque
um dos princípios fundamentais do direito humanitário é a distinção entre combatentes e população civil. Portanto, esta distinção é essencial no direito da guerra e o gás, naturalmente o gás ou outra substância asfixiante, não distingue as pessoas que atinge. Vai ser o mesmo para as armas bacteriológicas, o mesmo para as armas nucleares. Portanto, à partida, todo este armamento é contrário às leis da guerra. Ora, é importante reafirmar o seguinte: do rescaldo da Primeira Guerra Mundial vai sair uma convenção importantíssima em 1925 para a regulação e proibição do armazenamento, produção deste tipo de armamento. Também é relevante nós termos em atenção que a Alemanha nazi vai recuperar muito daquela que é a produção de armamento químico, ainda que ela estivesse proibida pelo direito internacional humanitário, nomeadamente até o próprio Tratado de Versalhes, que eu vos vou mostrar aqui mais à frente, para a eliminação destas armas. Então, só muito rapidamente, eu socorro-me aqui da Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento e Produção e Utilização de Armas Químicas e a sua destruição, de 1997, a data em que entrou em vigor, para ir buscar aqui a noção do que é uma arma química. Nós não vamos entrar aqui na densidade de caracterizar os elementos que estão aqui em causa, nomeadamente de que tipo de gás e qual é que é o seu efeito, mas desde logo só perceber qual é que é a proteção jurídica deste tipo de armamento. E então, diz-nos o artigo 2, número 1, que por arma química nós devemos entender, conjunto ou separadamente, produtos químicos tóxicos e os seus precursores, e eu não vou só focar nas partes essenciais. A linha B, munições e dispositivos especialmente concebidos para causar a morte ou provocar lesões através de propriedades tóxicas de produtos específicos, remetentes à linha A. E, por fim, a linha C, que nos diz qualquer equipamento especialmente concebido ou desenhado para ser utilizado em relação direta com as munições acima descritas. Portanto, nós estamos a falar de munições que contêm substâncias, que podem ser líquidos ou gases, que contêm propriedades tóxicas ou, de alguma forma, lesivas para aquela que é a vida humana. Ora, porque se nós nos detivermos naquele que é o objetivo do direito de interação humanitário, o objetivo não é o extermínio do inimigo, o objetivo é a sua derrota militar. E o direito de interação humanitário preocupa-se, desde logo, com, de alguma forma, limitar meios e métodos, e que é o que estamos aqui a ver hoje, portanto, um conjunto de tratados que vai procurar limitar o uso de armas químicas ou bacteriológicas como forma de proibindo, porque elas violam os seus princípios fundamentais, desde logo a distinção e a humanidade, e por outro lado, então, proteger quem já não combate ou quem combate, no caso, protegendo-os de sofrimento desnecessário, que é o que causa as armas químicas, e quem, de facto, não participa das hostilidades, que é a população civil. Ora, há um conjunto significativo de tratados adotados no quadro do direito internacional humanitário, que nós podemos começar lá em cima com os regulamentos da Haia, o Tratado de Versalhes, e depois a convenção que sai da Primeira Guerra Mundial, que é o Protocolo para a Proibição dos Gases Asfixiantes, Venenosos ou outros meios bacteriológicos, a Convenção de 1925, que depois vai dar origem a um conjunto de esta convenção, que ainda está em vigor, ela vai sendo de alguma forma densificada ao longo do século XX. Também não nos podemos esquecer daquela que é a proteção prevista pelas 4 convenções, aqui não exatamente versando sobre armas químicas, mas sobre a proteção das pessoas. Voltamos aqui à questão do direito internacional humanitário e dos seus princípios fundamentais. Ora, olhando para um armamento químico, nós, desde logo, já reafirmei que ele não distingue, e, no fundo, quem são as suas vítimas. Portanto, a partir do momento em que uma arma é disparada, ela tem um raio de alcance e todas as pessoas dentro daquele raio de alcance são, de alguma forma, afetadas pelo efeito lesivo ou nefasto daquela munição.
E no caso das armas químicas, o que nós temos é, desde logo, e o fósforo branco é disso exemplificativo, nós temos um tipo de armamento que causa queimaduras cutâneas, e eu abstive-me de trazer imagens que infelizmente são abundantes, no caso agora até israelo-palestiniano, do uso de armas de fósforo branco, em que literalmente as pessoas têm crateras na pele, e crateras com uma profundidade relevante, portanto, a arma queima e perfura a pele, e portanto há um sofrimento desnecessário que é causado. Depois também estamos a falar de população, muitas vezes civil, mulheres e crianças, entendidas como particularmente vulneráveis nos conflitos armados, e qual o direito humanitário lhes dá especial proteção. E, por fim, mais uma vez, reafirmar que, uma vez que esta arma não distingue de forma precisa qual é que é o seu alvo, então, à partida, ela é proibida pelo direito internacional humanitário. Os outros dois princípios que estão aqui em falta também são relevantes, o princípio da proporcionalidade e da necessidade militar, e podemos tentar exatamente perceber o que é a necessidade militar usando uma arma de fósforo branco. Vocês têm ali uma imagem, portanto, nós conseguimos ver que é uma balística que a uma determinada altitude ela, no fundo, abre-se e espalha um conjunto significativo de pequenas bombas incendiárias, e, portanto, que vão queimar. E, portanto, ela tem um raio de ação e não exatamente um foco específico. Ora, indo aqui rapidamente para o fim, porque o tempo é escasso, só dar ideia de duas notas. Muito rápidas no nosso caso de estudo, e que nós vamos abordar com muito mais profundidade no trabalho escrito. Olhando para o conflito armado na faixa de Gaza, o que nós conseguimos perceber de relatos de organizações internacionais é que esta é uma prática recorrente. Os últimos indícios que nós temos de utilização de armas documentados por ONGs fiáveis, dados fiáveis, são de outubro de 2023, portanto, pouco tempo depois do episódio de 7 de outubro, da qual Israel diz que tem o direito de se defender. E o que nós conseguimos também perceber é que esta prática tem sido recorrente ao longo dos últimos mais ou menos 15 anos na faixa de Gaza. O primeiro relatório sobre o uso de fósforo branco na faixa de Gaza, com dados fiáveis, é um relatório de 2009. E aquela imagem é exemplificativa do que eu vos estava a dizer, e é a capa do relatório da Human Rights Watch sobre a não distinção do alvo que a arma atinge. Portanto, nós conseguimos perceber uma profusão de zonas ali que estão sob ataque. E, mais uma vez, conseguimos também perceber que tem afetado, sobretudo, população civil. Ora, só reafirmar que o direito internacional humanitário, sobretudo no segundo protocolo, no primeiro protocolo adicional, vem aqui dar-nos a ideia do que é uma população civil, portanto, toda aquela que não se encaixa na Convenção 3 do Estatuto de Prisioneiro de Guerra, portanto, civil aqui definido na negativa, portanto, é quem não é combatente. E, portanto, se não é combatente, ele tem que ser protegido das hostilidades. E, portanto, ele não é alvo legítimo de ataque, e não há uma justificação, à luz do direito internacional humanitário, para a utilização deste tipo de armamento contra a população civil. É óbvio, perdão, que nós temos ouvido alguns dirigentes políticos dizerem que não há civis em Israel, na faixa de Gaza, que estamos perante terroristas, e, portanto, os terroristas não têm os seus direitos salvaguardados. E, portanto, nós podemos atacar porque aquelas pessoas constituem uma ameaça. Ora, não é exatamente isto que de facto se passa no terreno. Nenhum de nós aqui consegue concordar com a ideia de que um bebê recém-nascido é automaticamente um terrorista, e, portanto, ele tem que ser protegido das hostilidades, sem sombra de dúvida. O direito internacional humanitário aqui, ainda que de alguma forma ele não esteja a ser respeitado, a Organização das Nações Unidas
tem aqui a obrigação de alguma forma, fazer com que as partes respeitem as suas obrigações internacionais. Em suma, e porque este estudo ainda é um estudo preliminar, só deixar aqui algumas notas sobre o uso de armas químicas pelo direito internacional humanitário. Então, a conclusão é da sua proibição, inclusive é o uso de fósforo branco. Mais uma vez, causa sofrimento desnecessário, não respeita o princípio da distinção nem da humanidade, basilares para o direito internacional humanitário, causam um sofrimento atroz porque queimam a pele, porque asfixiam e queimam os órgãos internos, nomeadamente as vias respiratórias, e, portanto, não é justificável à luz do direito internacional humanitário e, portanto, nós concluímos que caso estes indícios se confirmem, então nós estaremos perante aqui, de alguma forma, uma, um uso ilícito de um armamento, e isto poderá dar origem à responsabilidade do Estado de Israel. E com isto eu concluía a nossa apresentação só com uma imagem, curiosamente também com quase um século, da Guerra Civil Espanhola, que é uma propaganda de guerra de um menino morto e, portanto, aplicando aqui um bocadinho às armas químicas. Portanto, se nós toleramos esta prática, então os nossos filhos serão os próximos. Isto era propaganda de guerra na Guerra Civil Espanhola. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, professor Rui. Parabenizo ao senhor e a orientação que tem dado à sua aluna Angélica pela excelente pesquisa, que vem trazer aqui à tona alguns princípios muito importantes de orientação humanitária, o princípio da distinção, o princípio da humanidade, também da proibição de causar dano supérfluo ou sofrimento desnecessário. Parabenizo, um tema extremamente atual e muito necessário. Estou ansiosa para ler o trabalho final escrito. Muito obrigado. Agora vamos passar para a Taha Belassiri e Mohamed Amini El Maisor, da Universidade Sidi Mohamed Ben Abdali de Fez, Marrocos, e a Universidade Euro-Mediterrânea de Fez, também no Marrocos. Eles abordarão o tema As iniciativas da CEDEAO na gestão das crises políticas e dos conflitos. Com vocês, pelo prazo de 10 minutos, a palavra, por favor. Olá a todas e a todos. Obrigado, cara professora Vera Liquidato. Desde Marrocos, temos o grande prazer de participar hoje, ao lado dos nossos amigos e colegas portugueses, brasileiros e espanhóis, neste grande evento sobre direito internacional que se realiza na Universidade Lusófona do Porto. So today we are going to move to the African continent to talk about the initiative of Economic Community of West African States, also called ECOWAS, a regional economic organization in West Africa within the framework of international organization law and international humanitarian law, as well as conflict management. In the year 2023, witnessed a confluence of significant events across West Africa, underscoring the region's complex socio-political landscape and the critical role of conflict management mechanisms, particularly those established by the Economic Community of West African States. From coup d'etat shaking the foundation of governance to contentious elections sparking unrest and recurrent riots challenging stability, the region of West Africa faced multiple challenges demanding effective conflict resolution strategies. In light of these developments, it becomes imperative to examine the mechanisms employed by ECOWAS for conflict management and resolutions, for preventive diplomacy and early warning system, to mediation efforts and peacekeeping operation. ECOWAS has developed a multifaceted approach to addressing conflicts within the region. Economic Community of West African States was established on May 28, 1075,
with the signing of the Treaty of Lagos by 15 West African countries. The formation of ECOWAS came at the time when West Africa was grappling with numerous economic, political, and social challenges. And the decade leading up to its creation, the region faced significant instability, with newly independent states struggling with the legacy of colonialism, including arbitrary borders, undeveloped infrastructures, and economies that were heavily dependent on narrow range of exports. In its early, ECOWAS forced on implementing economic policies aimed at creating a cohesive and integrated national and regional market. The initiative objective of ECOWAS focused on promoting economic growth, enhancing trade relations, and improving the living standards of the population within its member states. Over time, the role of ECOWAS has expanded to include also conflict management and peacekeeping, recognizing the intrinsic link between economic stability and political peace. However, the economic progress envisioned in ECOWAS was often hampered by political instability and conflicts. In the 80s and in the 90s, saw several member states embroiled in civil wars and military coup d'etat, which disrupted economic activities and undermined regional stability, recognizing that sustainable development could not be achieved without peace and security. ECOWAS began to take more active role in conflict management and resolution. To do so, ECOWAS established frameworks for conflict prevention and resolution, such as the Protocol of Mechanism for Conflict Prevention, Management, Resolution, Peacekeeping, and Security, adopted in 1999. The ECOWAS framework for conflict prevention and resolution is guided by key principles, including respect for territorial integrity, ensuring the sovereignty and borders of each member state are upheld to prevent territorial disputes and conflicts. The principle of regional solidarity and cooperation fosters mutual support and collective actions among member states to address common challenges and enhance regional stability. The promotion of democracy and good governance is advocated through democratic principles such as free elections and accountable governance, creating stable political environment and reducing conflict. Adherence to human rights and the rule of law upholds international human rights standards and promotes fair legal system to ensure justice and address grievances that could lead to unrest. To achieve its objective, ECOWAS adopted in 1999 the Protocol on Mechanism for Conflict Prevention, Management, Resolution, Peacekeeping, and Security. This protocol provided a robust legal institutional foundation for ECOWAS to address conflicts proactively and systemically. The protocol formalized procedures for deploying peacekeeping forces to member states experiencing conflict, building on the experience of the Economic Community of West African States Monitoring Group, ECOMOG. These peacekeeping operations include mandates for ceasefire monitoring, protection of civilians, and support for humanitarian efforts. ECOWAS also adopted in 2001 the Governance and Democracy Protocol that plays a crucial role in ECOWAS conflict management efforts by promoting democratic principles and good governance as essential components of regional stability. The protocol provides a framework of ECOWAS to intervene in member states where there is a concern about violation of democratic principles or threat to political stability. ECOWAS can deploy diplomatic missions, election observers, and mediation teams to facilitate dialogue and promote peaceful resolution of political crises and disputes. The key components of the Governance and Democracy Protocol of 2001 also include preventive diplomacy and early warning mechanism, notably the establishment of the ECOWAS or Early Warning System, ECOWARN.
designed to monitor and analyze potential conflict triggers across member states. ECOWARN, so the system of prevention, relies on data collection and analysis from various sources to identify early signs of conflicts, enabling timely intervention to prevent escalation. At the onset, it's important to highlight that as we delve into our discussion, we mustn't overlook the pivotal role played by the Mediation and Security Council, the MSC, in ECOWAS efforts toward conflict management and peace building. The Mediation and Security Council, the MSC, is a pivotal institution within ECOWAS, serving as the primary body responsible for overseeing conflict resolution and security matters in the region. Comprised of representatives from member states, the MSC function as a forum for deliberation and decision-making on issues related to peace and security in the region. One of the key functions of the MSC is mediation. It plays a crucial role in mediating disputes between member states within individual states, employing diplomatic efforts and dialogue facilitation to promote peaceful resolution and prevent conflicts from escalating. Through its mediation efforts, the MSC contributes to maintaining stability and fostering cooperation among member states. And now I give the floor to my colleague, Belazir Tao. So the ECOWAS, the Economic Community of West African States, has played a key role, as mentioned my colleague Mohamed Amin Al-Maysour, in peacekeeping operations in the region of West Africa. So the community aims not only to promote cooperation and integration with a view to achieving economic union in West Africa, but also to maintain regional peace, security, and stability by promoting good relations between political actors. ECOWAS peacekeeping operations contributed to the stabilization of conflicts, the restoration of peace and political transition. ECOWAS has been managing several conflicts in the region, notably in Liberia and Guinea-Bissau. For example, the efforts of the ECOWAS mission in Liberia, ECOMOG, were crucial in bringing an end to the civil war in that country. And the efforts of ECOWAS in Guinea-Bissau contributed to the management of political crisis following the attempted military coup of the 1st February 2022. The civil war in Liberia, which lasted from 1989 to 2003, was a devastating conflict marked by violence and human rights violations. The conflict started in December 1989 when Charles Taylor and his rebel group, the National Patriotic Front of Liberia, supported by the great socialist People's Libyan Arab Jamahiriya during the rule of El-Qaddafi, attempted to overthrow President Samuel Doe. ECOMOG is a multilateral military force created by the Economic Community of West African States, has been a key actor in the Liberian conflicts, playing an important role during the first war between 1989 and 1997, as well as during the second war between 1999 and 2003. The ECOMOG intervention in Liberia showed the capacity of African regional organizations to intervene in these kind of crises. But unfortunately, it also revealed the limits of such interventions due to the complexity of internal conflicts and the lack of resources. While ECOMOG succeeded in temporarily stabilizing certain areas and facilitating a political transitions,
its limited successes and inability to bring a lasting end to the conflicts highlights the need to improve the strategies of peacekeeping forces in West Africa. For Guinea-Bissau, for the case of Guinea-Bissau, ECOWAS intervention after the 2022 political crisis was an important operation aimed at stabilizing the country after the attempted military coup. This intervention comes within the framework of a series of ECOWAS initiatives to maintain peace and security in Guinea-Bissau. The intervention has prevented further coup attempts and immediately stabilized more or less the situation in Guinea-Bissau. So the presence of stabilization forces actually has contributed to a significant decline in political violence and acts of rebellion. The ECOWAS has paved the way for reforms in Guinea-Bissau and more inclusive political participation via facilitating dialogue between political factions and actors within the country. These efforts created peace and strengthened the legitimacy of the government in place. Despite these successes, the sustainability of peace remains uncertain without deep structural reforms and continued engagement of local actors. The lack of resources has sometimes limited the effectiveness of peace actions on the ground. Also, the distrust in foreign forces and international institutions persisted among certain segments of the population, complicating stabilization efforts. In conclusion, ECOWAS has made substantial contributions to the conflict management and political stability in West Africa via its initiatives in early warning, military intervention, mediation, and promotion of democratic governance. However, the organization continues to face significant challenges that require innovative solutions and strategies, stronger political commitment from member states, and enhanced cooperation with international partners. Addressing these challenges is crucial for ECOWAS to effectively contribute to lasting peace and stability in the region. Thank you very much. Obrigado. Thank you. I would like to thank the professors Mohamed and Professor Belaciri. We are very happy to have this opportunity to be here in this afternoon, listening about this important organization, the Economic Community of West African States, and precisely receiving information about the mechanism of dispute resolution. I would like to thank specifically Professor Mohamed for your first words in Portuguese. We recognize the effort doing that. Thank you. And I'm so sorry for the pronunciation of the names. I apologize. No worries, dear professor, but we are yet students, not professors. Thank you very much. Thank you very much. Agora eu gostaria de passar para o José Tomás, porque eu recebi a informação de que o Ricardo Cotrim vai se atrasar um pouco. Então, eu vou passar a palavra para o professor José Tomás da Cruz Pinto de Figueiredo Simeão, da Nova School of Law, em Portugal, que vai nos falar sobre Por Entre a Névoa da Cyberguerra, os desafios da distinção nos conflitos virtuais contemporâneos. Então, com você, pelo prazo de 10 minutos, a palavra, José Tomás. Muito obrigado, professora. Desde já queria cumprimentá-la a si e saudar a sua apresentação há pouco. Acho que foi bastante elucidativa e muito boa.
e também estendendo um agradecimento aos meus colegas de painel pelas suas apresentações e também à Iberojur e à Universidade Lusófona do Porto pela organização deste primeiro encontro internacional. Como a professora referiu, eu sou aluno da Universidade de Lisboa, da Nova School of Law, terminei há cerca de meses, o meu mestrado e ia iniciar em setembro o programa de doutoramento, centrado também neste tema das guerras e conflitos. Portanto, acho que este encontro e este painel em específico são uma grande oportunidade de partilha de conhecimento e agradeço isso. Como referiu ontem o professor Paulo de Brito na sua palestra, o tema das guerras e dos conflitos armados encapsula perfeitamente um dos grandes desafios da ordem jurídica internacional do século XXI. Ademais, com o advento da revolução digital, o fenómeno da globalização acabou por resultar numa realidade social cada vez mais interconectada, independente das chamadas tecnologias de informação e comunicação, das quais eu destaco com particular relevância a internet. Disto resulta que, a par dos domínios tradicionais do direito internacional no mundo físico, chamemos-lhe assim, o enquadramento jurídico deste novo ciberespaço, deste novo quinto domínio, acaba por exigir um aprofundamento no que diz respeito às guerras e aos conflitos que nele podem ser combatidos nesta nova concepção de campo de batalha, mas agora dito virtual. Ou seja, tendo em conta o potencial de constante desenvolvimento e alteração destas tecnologias, o objetivo preliminar, digamos até heurístico, desta investigação acaba por ser escrutinar criticamente a relação entre uma das normas basilares do direito internacional humanitário, nomeadamente o princípio da distinção, e o seu dinamismo face à atuação de civis na sequência de um ciberataque que ou origine ou faça parte de um conflito armado no domínio virtual. De forma a nortear a minha investigação, eu seguirei a seguinte pergunta de caráter exploratório ou descritivo, ou seja, admitindo-se a observância do direito humanitário em conflitos armados virtuais, quais é que serão as implicações da interpretação e consequente aplicação do princípio da distinção na participação direta de civis nas hostilidades? Para o fazer, o meu artigo, o trabalho escrito, divide-se maioritariamente em três partes. Ou seja, numa primeira parte é proposta de uma demarcação teórico-jurídica do direito internacional humanitário, conceptualizando as bases da distinção. Numa segunda parte, apresenta-se o conceito de participação direta nas hostilidades e os requisitos que lhe são tradicionalmente atribuídos pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Por fim, acaba-se por discutir os princípios, este princípio aplicado aos desafios no ciberespaço, tendo em conta as suas particularidades e as oportunidades da sua apropriação ou por Estados ou então por atores não estatais. Quanto ao primeiro aspecto, uma clarificação muito rápida: não existem ainda, ou até à data, registros de conflitos meramente virtuais, nem de normas específicas de guerra centradas apenas no ciberespaço. No entanto, o Tribunal Internacional de Justiça, naquele que foi o seu parecer consultivo de 1996 sobre a legalidade de ameaça ao uso de armas nucleares, acaba por referir que os princípios do direito humanitário são aplicáveis em conflitos armados e valem para todas as formas de guerra e de armas, incluindo aquelas que poderão haver no futuro. Este sentimento é expresso também no 36º artigo do Protocolo Adicional 1º para conflitos internacionais e acabam por encapsular o espírito humanitário da cláusula de Martens, de forma a não permitir tudo aquilo que não seja explicitamente proibido. Assim, a base da minha investigação assume que o direito internacional humanitário pode ser aplicável em situações de conflito armado virtual, com a panóplia de normas das convenções de Genebra e o direito consuetudinário a aplicarem-se nestes conflitos, quer sejam de caráter internacional ou não internacional. Dentro destes princípios, o princípio da distinção, considerado também pelo Tribunal Internacional de Justiça como cardinal, é importante para garantir a proteção fundamental de civis e dos seus objetos neste novo teatro de guerra. Como o professor Rui referiu na sua apresentação há pouco, segundo o direito dos tratados e consuetudinários, civis, a população civil acabam por ser todos os indivíduos que não são combatentes, ou seja, mutatis mutandis, objetos civis são todos aqueles que não serão objetivos militares, portanto, definido assim na negativa. Importa ainda referir que, embora esta terminologia seja aplicável em termos de conflitos internacionais, eu proponho uma certa analogia de forma a englobar as categorias de conflitos não internacionais dos membros dos grupos armados organizados, obviamente tendo em conta as necessárias diferenças nos regimes de proteções e privilégios que são tradicionalmente associados e que são diferentes.
No entanto, o ponto fundamental aqui é distinguir que os membros das Forças Armadas de um Estado ou de grupos armados organizados, que têm a função de conduzir hostilidades em nome de uma parte de um conflito armado, e as suas infraestruturas são diferentes daquelas dos civis, ou seja, que não participam nas hostilidades ou que fazem apenas, ou que o fazem apenas de forma espontânea, esporádica e, como a professora referiu há pouco, não organizada. Quanto ao segundo aspecto da minha investigação, o termo de participação direta nas hostilidades é um tema bastante controverso, não consensual, e que por alto nos diz que participam diretamente nas hostilidades os indivíduos que pratiquem atos de apoio a uma das partes do conflito, causando diretamente danos à outra, quer através de infligindo morte, ferimentos, ou destruindo ou prejudicando diretamente as operações ou capacidade militar do seu inimigo. Ou seja, se e por quanto tempo, temos aqui uma questão temporal, os indivíduos praticarem tais atos, eles estarão a participar diretamente nas hostilidades e, por consequência, perdem a proteção que lhes é tradicionalmente oferido. Dentro desta definição são identificados 3 critérios cumulativos que eu não terei tempo de desenvolver aqui, mas que serão importantes para conseguir desenvolvê-los no contexto do ciberespaço, nomeadamente a questão do limiar de dano, ou seja, quais as operações que infligem efetivamente a morte, ferimentos ou destruição, o requisito do nexo de causalidade direta, ou seja, tem de existir uma causalidade entre o ato e os danos suscetíveis de resultarem desse ato. E, finalmente, o nexo de beligerância, ou seja, o ato deve contribuir para o limiar exigido de danos, de forma a que se considere que seja efetivamente em apoio de uma das partes em conflito, em detrimento de outra. Terminando, as conclusões preliminares deste artigo identificam, mas não se limitam, no entanto, a 3 questões interligadas e prementes que acabam por originar certas dificuldades de aplicação jurídica e de princípios no ciberespaço, nomeadamente a ambiguidade conceptual deste conceito de participação direta nas hostilidades, ou seja, quer em termos físicos, quer em termos virtuais, a falta de consenso em torno deste conceito torna a sua regulação, digamos, um tanto quanto morosa, especialmente no meio de travar batalhas em que a anonimidade acaba por ser a regra e as atividades podem ser suspensas e retomadas a qualquer instante. Segunda conclusão, será talvez a mais óbvia, a diferenciação entre civis e combatentes, ou seja, dada a importância da proteção humanitária e da limitação a ataques contra beligerantes e nunca contra civis, esta distinção é particularmente difícil, sendo necessário clarificar algumas condições que acautelam os parâmetros da conduta armada, de forma a salvaguardar um dos princípios fundamentais do direito humanitário. E, finalmente, a própria natureza bifurcada, chamemos-lhe assim, das infraestruturas, ou seja, distinguir entre infraestruturas civis e militares é quase impossível no ciberespaço, uma vez que as redes e tecnologias estão profundamente interconectadas, o que, por sua vez, também acaba por aumentar a vulnerabilidade das mesmas a ataques, a ciberataques estratégicos com possíveis efeitos catastróficos. De forma a concluir, e penso que dentro do tempo, é evidente que os princípios do direito internacional humanitário são extensíveis ao ciberespaço. Nesta nova fronteira existem métodos e meios de guerra e novos atores, que podem acabar por instrumentalizar as várias ciberoperações que, por sua vez, têm que ser distinguidas entre meros cibercrimes que possam ocorrer ou, então, ciberataques que também têm que ser propriamente definidos. Em teoria, as normas do direito internacional podem ser flexíveis o suficiente para preencher estas lacunas. Mas, embora a sua aparente robustez, como ontem foi bastante enfatizada pelo professor Paulo Brito, são vários os desafios e as ameaças que permanecem atualmente. Pelo que, mesmo com os devidos esclarecimentos, apenas a prática internacional poderá ditar como é que estas normas lidarão com novos fenómenos emergentes da realidade do século XXI. Dito isto, agradeço a vossa atenção. Muito obrigada, mestre José Tomás da Cruz Pinto de Figueiredo Simeão. Parabéns por ter finalizado seu mestrado agora há pouco e parabéns por já estar aí no rumo do doutorado como doutorando, como ingresso no programa de doutorado. Parabenizo você pela sua fala e pela escolha do tema. É um tema que ainda está em desenvolvimento no direito ação humanitário, mas é um tema de suma importância e eu acho muito interessante o caminho que você está trilhando, porque por ser um assunto que ele não é tão recente assim quanto se pensa também,
mas trilhá-lo a partir dos princípios do direito internacional humanitário vai fazer diferença na sua pesquisa. E eu fiquei feliz quando eu ouvi você fazer menção à cláusula de Martens, e por vezes é um princípio que ele fica esquecido, mas que ele é extremamente importante. Nem tudo aquilo que não está proibido, permitido está. Agora nós vamos para a quarta e última participação do dia, com o professor Ricardo Cotrim Chapur, da FMU, do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, que vai nos falar sobre a possibilidade de responsabilização das autoridades israelenses perante o Tribunal Penal Internacional pela ação militar na faixa de Gaza em 2024, reflexões e perspectivas. Com você, Ricardo, a palavra pelos próximos 10 minutos. O Ricardo não está? Não conseguiu se conectar? Enquanto o staff da organização verifica isso, eu vou abrir um espaço para perguntas. Gostaria de franquear a palavra para os panelistas, se alguns dos senhores que compuseram o painel do final da manhã, início da tarde em Portugal, se gostariam de fazer perguntas entre si, trocar alguma questão. Eu tenho só uma, perdão, tenho só uma curiosidade até sobre as duas apresentações, e desde já dando os parabéns aos colegas das duas apresentações que sucederam à minha e da Angélica, porque, e esperando também incentivar aqui um bocadinho o debate para a minha própria, para o nosso próprio trabalho. Eu para o professor Taha, e eu peço desculpa pelo nome, não posso tentar a dizê-lo bem. Eu gostava de perceber como é que veem. E se a pergunta for difícil em português, eu posso reformulá-la em inglês, não há problema. A recente tensão dos países que sofreram golpes de Estado em 2023 e da postura agressiva desses países para com a ECOWAS, e no fundo se isso não pode, ou qual é que é a vossa leitura sobre a estabilidade desta região à luz desta não colaboração de vários países, inclusive de estratégias de saída desta própria comunidade. E este era a minha comentário, questão para os colegas. Sobre a apresentação do nosso colega José Simeão, eu dou-lhe desde já os parabéns. Eu acho que trabalhar com direito humanitário e ciberguerra é todo vou fazer uma expressão meio irónica, maravilhoso mundo novo, porque como é que nós conseguimos distinguir entre... Porque o direito humanitário surge de uma perspectiva de campo de batalha, portanto, de algo muito bem definido, e de que os indivíduos que estavam neste espaço eram, sabidamente, combatentes. Depois começa a haver o Urban Warfare, portanto, com a Primeira Guerra Mundial, portanto, os civis começam a ser sucessivamente, como de facto eu também mostrei com as armas químicas, alvos dos conflitos, e agora o esboroar, na minha perspectiva, quando eu olho para a questão da ciberguerra, daquilo que é operação militar, de uma operação de civis que contribuem para o esforço militar. Eu acho uma investigação, e é mais um comentário, não é propriamente uma questão, acho uma investigação da mais importante relevância, porque cada vez mais nós estamos a assistir a uma transferência da conflitualidade para o espaço cibernético e de uma participação cada vez maior de pessoas fora daquilo que é o entendimento de Forças Armadas, portanto, o conceito clássico, como nós bem referimos nos nossos trabalhos, da Convenção 3 de Genebra. Portanto, nós neste momento, eu próprio posso pegar no meu computador e contribuir para esse esforço. Sendo que isso também é, de alguma forma,
muito nebuloso para o conceito de participação direta nas hostilidades. Portanto, eu tenho muito interesse em ler o trabalho do José e dou-lhe desde já os parabéns pela coragem de abordar um tema desta magnitude. Obrigado. Obrigada, professor Rui. José, você gostaria de dizer alguma coisa ou não? Sim, antes de mais agradecer ao professor Rui pelos seus comentários e reconhecer de facto o desafio que tem sido navegar esta falta de existência de normas claras aplicadas ao ciberespaço, mas que no entanto têm que se aplicar. Aqui uma das grandes dificuldades, o professor referiu exatamente a esta questão da, não só especificamente no ciberespaço, mas já em termos de conflitos, digamos, convencionais, da participação de civis, nomeadamente conflitos não internacionais. Especificamente no ciberespaço, verifica-se cada vez mais também uma espécie de, chamemos de transposição, não será o termo mais correto, mas de próprias empresas de segurança privadas, especializadas em técnicos informáticos, que conduzem os tais aqui é outra questão, os tais ataques cibernéticos estratégicos, mas que, no entanto, não são muito bem a jurisdição existente não se aplica muito bem, porque o próprio conceito de ciberataque, apesar de existirem algumas tentativas, nomeadamente com o Manual de Tallinn, as duas edições do Manual de Tallinn, é algo que acaba por não ser consensual com os peritos. E também a própria questão que eu fiz só uma referência, mesmo no meu trabalho acabo por desenvolver cada vez mais, é o que é que se pode qualificar como um ciberataque. Ou seja, tradicionalmente, e vem definido no Protocolo Adicional 1, que um ataque armado implica um certo nível de violência. Como é que isso se pode transpor no meio do ciberespaço? Será que a violência aqui acaba também por ter que se transformar ou adaptar para incapacitação? Terá que ter algum elemento físico? Portanto, até hoje, o único acontecimento que me ocorre é aquela questão do vírus do Stuxnet, que foi o único com implicações físicas propriamente ditas, e mesmo assim não acabou por gerar nem fazer parte propriamente dito do conflito internacional armado. Portanto, é uma questão muito interessante e aceito claramente o desafio do professor para propô-lo com mais detalhe na minha investigação. Obrigado. E obrigada, José Tomás. And now, Taha and Mohamed, do you want to answer the question or say Pois. final words? Pois, o papel era para mostrar os esforços e os desafios no mesmo tempo, porque a CDAO fez muitos esforços para ter paz e segurança e a prosperidade econômica na região, mas há limites, há desafios que devemos reconhecer, que devemos mostrar para no futuro trabalhar sobre os desafios e tentar ter novas estratégias para ter paz e segurança na região da CDAO. Ok, muito obrigada. Eu agradeço a todos que participaram desse painel, agradeço a todos que participaram do debate. Eu convido agora os senhores a irem para o painel de encerramento no link Zoom da sala A. E peço uma salva de palmas a todos que participaram hoje aqui. Muito obrigada. Encontro vocês na sala A.